Muito boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já esteja chegando aí na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja, que a presença maravilhosa de Deus venha corroborar o seu coração e a presença de Deus que traga paz. Amém? Está entrando no ar mais uma live do nosso ministério, o Ministério Compartilhar, comunidade cristã na cidade de Guaratinguetá, que fica na rua Coronel Tamarindo, número 218, no bairro da Pedreira, bem em frente ali ao ex-supermercado. E os nossos cultos são todas as quartas, sexta e domingo, sempre a partir das 19 horas e 30 minutos. E você é o nosso convidado especial a estar conosco em um desses cultos onde eu tenho a certeza que a presença de Deus tocará no seu coração e o poder da realidade da palavra do Senhor há de transformar as nossas vidas, há de suprir as nossas necessidades e fazer com que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. É muito bom poder estar mais uma vez aqui transmitindo essa live, interagindo com os irmãos, levando a palavra de Deus aí ao coração dos nossos queridos, né? E para que juntos nós possamos desfrutar da presença do Senhor, das maravilhas, de tudo que Deus tem feito na nossa vida. E você pode estar compartilhando também essa live, não é? Aí nas suas redes sociais, você pode estar compartilhando com seus irmãos, com seus amigos, para que juntos nós possamos aí fazer com que a palavra do Senhor alcance o maior número de pessoas, não é? Maior número de pessoas, vidas sejam alcançadas através da palavra de Deus, porque eu tenho certeza que quando a palavra do Senhor Deus é ministrada, ela sempre vem acompanhado dos propósitos do Senhor, não é? Para as nossas vidas. E essa ferramenta maravilhosa que Deus nos concedeu, não é? Através das mídias sociais, de podermos estar interagindo, não é? De podermos estar fazendo nossos pedidos de oração, podermos estar unindo a nossa fé num propósito de meditação, não é? Todos meditando mesmo na mesma palavra, tendo uma mesma direção, recebendo da parte do Espírito Santo uma orientação para que nós possamos aí caminhar firmes mesmo, né? Como diz a palavra do Senhor, sem olhar para a direita nem para a esquerda, mas sermos prudentemente conduzidos pela maestria poderosa que a palavra de Deus exerce na nossa vida, nos nossos sentimentos e no nosso coração, tá certo? E lembrando você que nós teremos amanhã sexta-feira santa, não é? Amanhã nós teremos aí o nosso culto de libertação. Libertação espiritual, libertação emocional, libertação sentimental, não é? Tudo isso que a palavra de Deus proporciona a cada um de nós. Amanhã às 19 horas e 30 minutos nós vamos estar todos juntos ali, meditando na palavra de Deus, adorando o Senhor nosso Deus, e eu quero estar orando por você. Eu quero estar abençoando a sua vida para que você possa realmente prevalecer nos seus projetos, nos seus sonhos, nos seus planos, para que você tenha aí uma motivação de poder realmente viver a novidade de vida que Deus tem para nós. Por que eu digo isso, meus queridos? Porque muitas pessoas, infelizmente, estão com suas vidas presas, amarradas. Estão com suas vidas realmente sem nenhuma direção, sem nenhuma orientação. Porque o mal, ele existe. Muitas vezes a pessoa acreditando ou não acreditando, o mal existe. E o culto de libertação, ele existe para que a palavra de Deus possa ser ministrada de uma forma contundente aquilo que está escravizando a sua vida. O culto de libertação, embora todo culto
É muito bom ter esse entendimento, esse conhecimento. Todo culto ele é rendido ao Senhor, ele é dado ao Senhor para que Deus seja adorado através das nossas vidas. Isso é um culto. Então todo culto, Deus promove libertação, Deus promove salvação, Deus promove cura, Deus prospera, porque aonde a palavra de Deus é ensinada, aonde a palavra de Deus é pregada, com sinceridade, com honestidade, sem leviandade, aonde a palavra de Deus é ministrada, a presença de Deus se faz forte naquele lugar. E aonde a presença de Deus se manifesta, a obra de Deus ela acontece. Mas quando nós falamos num culto de libertação, é porque especificamente é pregado uma palavra num contexto de libertação. E a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela agride o mal que está dominando a vida das pessoas. O mal que está levando cativo o sentimento das pessoas. Tem gente que não tem sucesso na sua vida sentimental, ela não tem domínio na sua vida sentimental, por quê? Porque o mal aprisionou os seus sentimentos, aprisionou as suas motivações, as suas alegrias. Então, a pessoa só tem liberdade para manifestar o sentimento que ela está vivendo. O sentimento que realmente tem sido uma verdade, entre aspas, na vida dela. Que é fracasso, que é derrota, que é decepção, que é a falta de perdão, que é a falta do desejo de viver. Por quê? Porque uma presença maligna escravizou ela naquele sentido. E está usando os sentimentos dela para se relacionar com pessoas erradas, com relacionamentos que nunca trarão paz para a sua vida. Porque aparentemente tudo começa lindo, maravilhoso, e de repente tudo se transforma num drama. Então, meus queridos, o culto de libertação ele é específico, porque esse mal muitas vezes está na vida da pessoa e a pessoa não tem força para lutar, porque ela está presa, ela está dominada. Ela não enxerga outra realidade a não ser aquela. Igual um exemplo, o usuário de drogas. Vou falar do usuário de drogas porque foi um caso recente lá na igreja, né? Um caso recente, no último culto, se eu não me engano, onde eu orei por um jovem que estava sendo dominado pelas drogas, que inclusive estava indo buscar drogas. Aí eu peguei e falei, não, vem aqui para a igreja, vem aqui, eu vou orar por você, entra só um minuto, tal. Sutilmente eu abracei ele assim, falei, vamos lá. Aí ele olhou, viu assim, né? Ah, não, vamos lá, mas não ora não, pastor. Não, eu vou orar sim, vamos lá, não tem nada a ver. Aí eu falei pro irmão Leônio, pega o óleo lá, vamos orar por ele aqui. Certo de que o mal estava na vida dele. Porque na hora, a luz, meus irmãos, ela não tem comunhão com as trevas. Mas as trevas, ela não consegue prevalecer onde há luz. A luz, ela denuncia aquilo que está nas trevas e oculto. E quando nós começamos a orar pela vida daquele jovem, quando nós começamos a orar, quando eu apenas levantei as minhas mãos sobre a vida daquele jovem, na hora o espírito maligno que estava na vida daquele jovem se manifestou, se incorporou. E começou a falar, obviamente, porque eu perguntei, eu não tenho essa prática de ficar interrogando o demônio, até porque o demônio ele tem que ser expulso em nome de Jesus, pronto, acabou. Mas eu chamei um irmão e falei para ele, vem aqui para você ver o que o mal faz na vida de uma pessoa. Por que a pessoa não consegue abandonar as drogas? No caso específico eram as drogas, mas
Às vezes a pessoa não consegue abandonar um relacionamento errado. Às vezes a pessoa não consegue abandonar uma prática errada, de vício. Às vezes não consegue. Uma prática imoral, uma prática sexual imoral, um relacionamento imoral. Por que a pessoa não consegue abandonar aquilo? Porque tem um mal na vida dela. Porque existe um mal na vida dela. E o demônio começou a falar, não, porque eu vou destruir a vida dele, porque eu recebi um trabalho, eu recebi uma oferenda. Até falei para ele, não, onde está essa porcaria, essa droga? Não está. Não, ofereci para mim, está lá na mata, e eu vou destruir a vida dele. Começou a falar. Aí eu falei pro irmão, tá vendo? Vem aqui para você ver como é que as coisas funcionam no mundo espiritual. Por que a pessoa às vezes não consegue abandonar um vício? Por que às vezes a pessoa não tem coragem para fazer nada certo, não tem força? Porque aquilo que está na vida dela é forte, é dominador, é opressor. Mas a autoridade do nome de Jesus Cristo, que a Bíblia nos mostra, que a Bíblia nos ensina, que é uma realidade no mundo espiritual, ela prevalece. E eu falei para aquele demônio, falei, só vou dizer uma vez só. Só vou mandar uma vez, pega todas essas traias, pega tudo isso e sai da vida dele agora em nome de Jesus. O rapaz deu um pulo. Pronto. Fez uma oração da fé, de confissão. Eu o abençoei em nome de Jesus Cristo. E agora, a partir daquele momento, a decisão é dele. De não deixar que o mal entre na vida dele, não é? E permitir que o Espírito Santo se manifeste na vida dele. Ou então, se render novamente às práticas. Porque é assim que as coisas acontecem, meus irmãos. É assim que as coisas acontecem na nossa vida. O meu poder de decisão, a minha fé, aquilo que eu alimento no meu interior. Por quê? Muitas vezes a pessoa está aí quietinha na casa dela, está quietinha trabalhando, e tem alguém se levantando com maldade sobre a vida dela, para destruir o casamento, para fazer com que a pessoa perca o seu emprego, para fazer com que a pessoa se entregue à depressão. O espírito da depressão, o demônio da depressão. Ah, pastor, mas isso é científico, isso é psiquiátrico, isso é não sei o quê. Pode até ser também, meus irmãos, mas por detrás disso tudo existe um espírito opressor, um demônio. Eu não tenho nenhuma autoridade para falar sobre psicologia, conheço muito pouco sobre psicologia, quase nada sobre psicologia, não sou nenhuma autoridade para falar sobre isso, para falar das doenças psicossomáticas, a causa científica delas, não sou nenhuma autoridade sobre isso não. Nem sou habilitado para falar sobre isso. Mas sobre espíritos imundos, esse sim, meus irmãos. Esse eu sei como que funciona. Porque esse, a Bíblia ensina, é aquilo que eu não aprender na Bíblia, aquilo que eu não tiver sabedoria humana para aprender na Bíblia, Deus me dará sabedoria espiritual e o Espírito Santo me orientará e me ensinará. Porque Jesus diz, Jesus vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Então, quando eu falo que o ladrão vem senão a roubar, matar e a destruir, eu não estou falando por causa própria, não. Eu estou falando porque Jesus disse que o ladrão vem senão a roubar, matar e a destruir. João capítulo 10, versículo 10. Mas eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, nós temos esse entendimento porque a Bíblia nos revela. Jesus nos traz esse ensinamento.
Fala das astutas ciladas do diabo. Porque o diabo tem ciladas, ele é astuto. E como até mesmo aqui o irmão Rafael está falando, nós conhecemos pessoas que estão desse jeito, estão aprisionadas por isso. E precisam conhecer a palavra de Deus. Porque o princípio da libertação, meus irmãos, é a verdade que liberta, é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. É assim que as coisas funcionam. E nós, como cristãos, nós precisamos estar atentos, meus irmãos. Não é para ter medo, não. Até porque o rapaz que ficou possesso na igreja por um demônio, por uma entidade maligna, que recebeu ali um pagamento, uma oferta, um pagamento para destruir a vida dele. Nós precisamos entender isso, porque a entidade, o espírito maligno que estava sobre ele não estava para brincar. Estava ali para cumprir um dever, uma obrigação. E aquele rapaz, inclusive, não se tratava de uma pessoa qualquer não, mas era uma pessoa que conheceu um dia a palavra de Deus. Que serviu, inclusive, que foi até um obreiro na casa de Deus. Mas a luta, ela é muito grande. Se eu não vigio em oração, se eu não vigio em comunhão, o inimigo me prende, ele me ceifa. Às vezes começa com uma fofoca, com uma decepção, com disse-me-disse, com uma mágoazinha. Aí ele tira a pessoa do foco. Ele tira a pessoa do processo. Ele tira a pessoa da presença. Aí a pessoa não consegue mais se ligar com Deus, não consegue mais ficar firme na comunhão com Deus, porque a mágoa, alguma coisa entrou já no coração dela, aí ela já está dando ouvidos a outras pessoas que muitas vezes acham que é amigo, mas são pessoas que também estão sendo perturbadas e levando outras à perturbação através de conversas erradas. É todo um processo. E a hora que ela vê, ela já está sendo oprimida. As coisas já não estão mais dando certo na vida dela. A paz não existe mais na vida dela. É só perturbação, é enfermidade, é isso, é aquilo. E ela não consegue mais lutar. Mas eu quero convidar você. Amanhã, às 19h30, nós vamos estar nesse endereço. Na Rua Coronel Tamarindo, número 218, no bairro da Pedreira, bem em frente ao Extra Supermercado. E eu quero convidar você que está passando por qualquer outro tipo de problema, talvez eu não falei aqui o seu problema, não tenha vergonha, venha se juntar a nós. Nós vamos orar juntos, nós vamos clamar juntos, nós vamos buscar juntos a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor há de ouvir o seu clamor, porque perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado, quem realmente busca a presença de Deus. Isso não é religião não, meus irmãos, isso não é religiosidade não, isso é o poder de Deus. Não é, mas pastor, todo pastor fala isso. Eu não sou todo pastor. Mas a palavra de Deus, ela diz que o Senhor veio, que o Espírito de Deus, aleluia. Jesus disse que o Espírito de Deus estava sobre ele, para curar os enfermos, para libertar os cativos e oprimidos, aleluia, para dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, esse Espírito, esse mesmo Espírito que estava sobre a vida do Senhor, está sobre a nossa vida, está sobre a igreja, aleluia, para pregar o ano aceitável do Senhor.
para libertar cativos e oprimidos, para curar os enfermos, aleluia. Esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele está sobre a nossa vida. E nós vamos fazer menção do nome de Jesus Cristo. Nós vamos invocar o nome do Senhor naquele lugar. E eu quero convidar você a participar conosco, a estar conosco, às 19h30. Irmã Rosângela, a paz do Senhor seja com a senhora. Pastora Alda, que a paz do Senhor seja também sobre a vida da senhora. A Rita, né? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Seja bem-vinda à live do ministério, né? E se você também precisa de uma oração ou deseja que nós juntos venhamos a interceder espiritualmente em oração pela sua vida, deixa aí o seu pedido de oração, seja qual for a causa, né? Nós vamos pedir a Deus, e o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Se você conhece uma pessoa que está com algum problema, precisando de alguma oração para portas de emprego, enfermidade, qualquer coisa, convida ela para ir na igreja, leva ela no culto, vamos orar por ela, vamos fazer as missões, vamos pregar o Evangelho, meus irmãos. É maravilhoso pregar o Evangelho. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso da manifestação da glória de Deus, da manifestação da presença de Deus. Então vamos fazer com que outras pessoas também tenham, não é, essa vivência, tenham essa convivência também, que outras pessoas venham conhecer a palavra de Deus. Louvado seja Deus. A Rita é amiga da missionária Rosângela, né, lá de Belo Horizonte, aleluia. Glória a Deus, um abraço aí para todos os nossos irmãos lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, aleluia. Forte abraço para todos vocês aí, sintam-se abraçados, não é, por nós do Ministério Compartilhar aqui da cidade de Guaratinguetá. Que Deus abençoe a vida de vocês, orem por nós, não é? E eu tenho certeza que juntos nós venceremos todo o mal em nome de Jesus Cristo, tá certo? E domingo agora, deixa eu falar um pouco sobre domingo também. Domingo nós teremos o culto de Santa Ceia do Senhor. Nós não vamos ter o café da comunhão no domingo de manhã, tá? Eu não vou fazer o café da comunhão no domingo de manhã, mas nós vamos ter o culto à noite, às 19h30. Domingo nós fazemos o culto da família. O culto da família, meus irmãos, é o culto de domingo. O culto onde nós vamos para a igreja, levamos nossos familiares todos, né, para que possamos juntos louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor, cultuar, entregar a Deus o nosso culto, aleluia. Isso é maravilhoso. E domingo agora é o nosso culto de Santa Ceia. É o culto onde o Senhor nos convida a participarmos da mesa do Senhor. É um culto de celebração sobre toda a escravidão do pecado, sobre a libertação do pecado que Jesus Cristo trouxe a nós na cruz do Calvário. E é um culto de anunciação, um culto que nós anunciamos a morte e ressurreição de Jesus Cristo até que Ele venha. Existe um significado espiritual muito forte, muito grande, não é? Quando nós nos reunimos na mesa do Senhor para bebermos do seu sangue, para comermos da sua carne. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos fazendo um ato profético. Nós estamos profetizando, aleluia, a presença de Deus na nossa vida. Estamos aguardando, anunciando que aquele que um dia foi morto, hoje vive e vive para todo sempre, e virá nos buscar, aleluia. Irá nos transportar para o seu reino de glória. E é um culto que nós agradecemos a Deus por tudo aquilo que nós vivemos até aquele momento e renovamos a nossa aliança com Deus.
Tanto que a palavra do Senhor diz: examine, pois, o homem a si mesmo. É um culto de reflexão. É um culto de introspecção. Onde eu examino a minha vida, onde eu renovo os meus propósitos. Quem é espiritual entende o que eu estou dizendo. E nos projetamos para mais um mês, um dia, uma semana, uma hora, não sei quanto tempo, para caminharmos em novidade e renovo nessa aliança. Quando eu digo uma semana, um dia, uma hora, porque Jesus Cristo pode voltar antes. Nós celebramos o culto de ceia todo do segundo domingo de cada mês, ou seja, de mês em mês nós fazemos isso. Mas pode não dar tempo. Jesus Cristo pode voltar antes. Mas eu preciso estar alinhado nos propósitos de Deus. Eu preciso estar alinhado nos propósitos com Deus, com a minha igreja, com o meu ministério, com o meu pastor, caminhando em unidade, em comunhão com os irmãos, com o meu pastor, para que juntos nós possamos receber a presença de Deus nesse grande dia, no dia que Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Então, não falte nesse domingo, meu irmão. Tem pessoas que fazem 1 mês, 2 meses que não participam de um culto na igreja, porque, não, esse domingo eu tenho que ir não sei para onde, esse domingo eu tenho que fazer aquilo. Não faça isso. Vá para a igreja, vá adorar o Senhor. Vá celebrar. Você, como um membro do corpo de Cristo, você não pode estar fora disso. Vai estar em comunhão com seus irmãos. E será uma bênção para a sua vida em nome de Jesus Cristo. Então, domingo agora, Santa Ceia do Senhor, estou avisando aí, não é, os irmãos, se você puder também, manda uma mensagem para o seu irmão, fala para ele, domingo é Santa Ceia, vai para a igreja, eu quero te dar um abraço, né? Essa coisa do amor de Deus na nossa vida, isso é muito importante, meus irmãos. Nós não podemos perder esse vínculo, essa comunhão. Nós não somos corpos, não, nós somos um corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas. Então, é assim que funciona. Se você tá com um machucado no corpo, no dedo, a sua atenção está voltada para aquele dedo, não é isso? Não é assim que funciona? Não é? Agora mesmo que eu tenho alergia de cobre, né, e trabalho com esse material, e meu dedo rachou. Agora mesmo. Então hoje o dia inteiro a atenção está voltada aqui no dedão que está doendo, que está rachado. Foi agora ali, passei uma pomadinha, não é? Tá ali, a atenção está ali. Eu não estou olhando para o outro dedo, não. Estou olhando para o dedo que está machucado. É assim a nossa vida. O nosso foco está na onde está a dor, não é isso? Na onde está machucado. E Jesus Cristo, irmãos, ele veio exatamente para os perdidos, para os doentes. Jesus Cristo veio para ele, não veio para os que são sãos, não. Para os que são sãos, não. Ele veio para os doentes. E nós, como igreja, pega essa aí em nome de Jesus Cristo. O nosso foco também tem que estar naquele irmão que está doente espiritualmente, naquele irmão que está doendo, causando dor na nossa vida, né? Causando dor no nosso coração. O nosso foco tem que estar nele. O nosso cuidado tem que estar voltado para ele. A igreja precisa viver isso. O pastor, ele não é bobo, não, quando ele está considerando o irmão, quando ele está ali passando a mão na cabeça do irmão, no bom sentido, né? Não é no sentido de concordar com os erros, não, mas no sentido de estar junto, de acariciar, de proteger, de retomar o caminho certo. O pastor não está sendo bobo, não. O pastor está exercendo a função que o Espírito Santo deu a ele. E a igreja não pode ser diferente, não, meus irmãos. Porque nós somos um corpo, todos nós somos um corpo. A não ser que você não faça parte desse corpo. Então, se tem um irmãozinho ali que está com um problema, está causando dor, não é? Tá causando preocupação, a nossa atenção tem que estar sobre ele. Nós temos que estar orando por ele,
nós temos que estar junto com ele, atento, olhando e tratando dele para que ele volte a estar bem no meio de nós, tá certo? É assim que a gente faz quando a gente torce um pé, quando a gente fica um espinho no dedão, quando a gente dá um ralado no joelho, a nossa atenção fica ali. E nós protegemos aquilo, não é isso? A gente deixa que ninguém, que nada toque, não é? Evita ter contato com aquela região machucada para não causar mais dor. É exatamente assim que nós fazemos. Quando alguma pessoa, algum irmão está com algum tipo de problema, nós devemos cuidar dele, proteger ele e não deixar que ninguém toque na vida dele. Amém? Até que ele esteja sarado. Glória a Deus por isso, porque esta é a igreja, irmãos. A igreja de Jesus Cristo, ela vive assim. Eu sempre digo, o meu desejo é que todos estejamos juntos. Tem aquele que é mais fácil, aquele que é mais difícil, aquele que é agradável, aquele que é desagradável, né? Mas temos que estar todos juntos para que todos possamos receber o mesmo tratamento do Espírito Santo, andarmos alinhados na mesma comunhão, com a mesma palavra, não é? Com a mesma orientação, porque a palavra do Senhor é remédio para o nosso umbigo, para a nossa alma, para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, pega o seu telefone, olha lá, manda uma mensagem. Ô, meu querido, faz tempo que você não vem para a igreja, né? O que está acontecendo? Porque todo mundo, irmãos, acha ruim quando não pergunta da gente, não é verdade? Mas a gente às vezes não tem uma coragem, uma capacidade de pegar um telefone que às vezes está bem próximo da gente, como está o nosso nessa hora, né? E mandar uma mensagem para a pessoa de saudação, de carinho, e expressar a importância dela no nosso meio. Com todas as falhas, com tudo de bom ou de ruim que às vezes tem na vida dela, mas é importante que esteja no nosso meio. Tá certo, meus irmãos? Então, anote bem aí. Amanhã, 19 horas e 30 minutos e domingo, às 19 horas e 30 minutos, o culto de Santa Ceia. E nós vamos estar numa noite tremendamente abençoada pelo poder de Deus. Vamos estar recebendo aí novos irmãos que estão chegando, né? Para agregar conosco nessa obra, para segurar o arado conosco, para pregar o Evangelho, para adorar juntamente conosco, novos irmãos, novos obreiros, não é? Que estão vindo trabalhar conosco, que vão estar trabalhando conosco na obra de Deus, que vão agregar conosco. Então vai ser uma noite abençoada. Nós vamos estar orando pelos aniversariantes do mês, né? Os aniversariantes do mês, nós vamos estar orando por todos, abençoando eles, né? Em nome de Jesus Cristo. Não me deixe lembrar, não me deixe esquecer, perdão. Amém, meus irmãos? Que às vezes no envolvimento espiritual das coisas ali, no culto, às vezes eu acabo esquecendo de orar pelos aniversariantes, mas não me deixem esquecer, me ajudem, por favor, porque às vezes ninguém me lembra, mas depois todo mundo critica, né? Então me lembre, pelo menos. Aí se eu não quiser falar, não vou orar, aí você pode criticar, mas me lembre, tá bom? Para que eu possa orar pelos irmãos aniversariantes e juntos nós possamos todos aí nos alegrar nesse domingo, que vai ser um domingo maravilhoso para todos nós. Como eu disse, culto de Santa Ceia do Senhor, a celebração da vitória na cruz sobre toda a morte, todo o pecado e a anunciação da volta de Jesus Cristo, que vem buscar a sua igreja. Tá certo, meus irmãos? E eu quero ler uma palavra com os irmãos para que nós possamos daqui a pouco orar. Essa palavra se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo número 4, versículo 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo,
sobre uma almofada e despertando-no, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? E ele disse, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou e houve grande bonança. Assim lhes disse: Sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus por essa mensagem, por essa palavra, não é? Por esse relato no Evangelho segundo Marcos, que nos ensina alguns princípios, algumas orientações. E durante alguns minutos eu quero refletir com você sobre isso. Porque trata-se de uma situação onde Jesus Cristo estava pregando a palavra de Deus e de repente ele despede a multidão para dar continuidade à sua missão, que era pregar a palavra de Deus, que era curar os enfermos, libertar os cativos e oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O sacrifício, a obra da salvação, o amor de Deus sobre a vida do povo. E Jesus Cristo, quando ele junta ali com seus discípulos e vai atravessando para o outro lado do mar, a palavra de Deus diz que se levanta uma grande tempestade. E a água, interessante, começa a passar por cima do barco. Olha que interessante, né, meus irmãos? Eu já começo a aprender com isso uma coisa muito importante. Que toda vez que eu estou envolvido com a obra de Deus, com a palavra de Deus, quando eu estou cumprindo o id espiritual lado a lado com o meu Senhor, as tempestades se levantam. E muitas vezes elas são maiores. Muitas vezes são maiores do que a nossa vida. Qual é o intuito da tempestade? É paralisar. É causar medo. É mudar a direção dos nossos propósitos. Embora com quem estamos no propósito. Porque, estando ou não com Jesus, vivendo ou não os propósitos de Deus na minha vida, fazendo a missão, cumprindo a missão no ide ao lado de Jesus, as tempestades elas vão se levantar. Os ventos serão fortes e contrários contra a nossa vida. Para trazer abalo espiritual, para trazer constrangimento, medo, incertezas. Porque no meio de uma tempestade daquela, qual era o pensamento deles? E agora nós vamos afundar. Agora nós vamos perecer. A altura das ondas. Já está engolindo o barco, qualquer hora vai afundar. Não sei o que eu faço. Eu imagino que estavam todos com medo. Mas a Bíblia diz que Jesus estava com uma almofada ali na polpa do barco. Dormindo. A tempestade estava ou não atingindo Jesus Cristo? Claro que estava. Mas tem um mistério nisso, ele estava dormindo. Quem consegue dormir no meio de uma tempestade? Interessante isso, né, meus irmãos? Ou como Jesus Cristo estava vendo aquela tempestade? Eu imagino que não era da mesma maneira dos discípulos. Porque os discípulos estavam apavorados e eles estavam dormindo. Mas os discípulos, embora estando com Jesus, ainda não tinham a plena certeza do seu chamado, do seu ministério. Por isso tiveram medo. Às vezes nós estamos com Jesus, estamos caminhando na palavra de Deus, com Deus, fazendo, obedecendo o id, mas o primeiro levante do inimigo contra a nossa vida já nos faz desistir. Já nos faz colocarmos em dúvida o nosso destino. Em dúvida o nosso chamado.
em dúvida o cumprimento dos nossos dias no que diz respeito à obra de Deus. Mas, pastor, eles estavam com Jesus, sim. E você e eu também estamos com Jesus. Isso não nos isenta de passarmos por tempestades, por ventos. Mas se nós temos a certeza de que estamos realmente com Cristo e que as suas promessas se cumprirão na nossa vida, pode vir o vento que vier, pode vir a tempestade que vier. Se Ele está no barco, se Ele está na condução, se estamos debaixo de uma ordem, de um chamado, aleluia, o nosso barco não vai afundar, o nosso ministério não vai parar, a nossa vida espiritual não será atingida. Pelo contrário, nós teremos experiências maravilhosas com Jesus Cristo no decorrer dessa caminhada, porque Ele permite que isso aconteça, porque Ele espera de nós um posicionamento como Ele esperava ali dos seus discípulos. Jesus pega e fala assim, não, eu vou ficar aqui, eu vou dormir, eu vou, né? Tempestade está vindo, o vento está vindo, é normal se levantar mesmo, para que eu não vá do outro lado, porque lá do outro lado eu vou curar os enfermos, lá do outro lado existe um demoniado que eu vou libertar. Sempre do outro lado, o cumprimento da promessa, Ele te espera, meu irmão e minha irmã. Mas você precisa passar para o outro lado. Você precisa cumprir a sua missão. Você precisa cumprir a sua ordem. Quando muitas vezes o pastor te entrega algo da parte de Deus para a sua vida. Uma vez a pessoa falou assim, não, eu já faço isso se Deus me entregar. Mas Deus vai mandar o anjo entregar na mão dela? Não. Deus vai usar de alguém que exerce uma autoridade sobre a vida dela. Se for o pastor, o presbítero, não interessa quem seja. Deus vai pegar e falar, olha aqui, ó, a partir de hoje, entrega isso para aquela pessoa. O pastor vai e fala, olha, Deus está entregando isso. A pessoa olha o quê? É um chamado para fazer a obra de Deus. É um chamado para ajudar na obra de Deus. Aí quando é entregue esse chamado, o inimigo começa a levantar. Aí a pessoa, ai, antes de eu fazer isso, não tinha tempestade. Ai, agora é por causa disso. Já começa, tempestade, vento. Ai, nossa, eu estou doente. Antes de eu orar pelas pessoas, eu não ficava doente. Agora eu oro e fico doente. Ai, é o diabo. Aí ela quer parar, quer desistir. Aí ela quer abandonar. Porque ela não confia. Preste bem atenção. Ela não confia que Deus entregou algo na mão dela e que Jesus está com ela. Porque a tempestade que atinge a minha vida e a sua vida, ela atinge também a vida de Jesus Cristo, porque Ele está conosco. E Ele não permite que sejamos consumidos. Porque se formos consumidos, Ele será consumido junto com nós. E Ele jamais será consumido, aleluia. E jamais permitirá que sejamos consumidos também. Precisamos entender isso. Precisamos entender que do outro lado do rio, do outro lado do mar, existe o cumprimento de uma promessa, existe o cumprimento de uma ordem, e tudo aquilo que nós fizermos em obediência a Jesus Cristo, no meio do mar, no meio do caminho, nós enfrentaremos tempestades, nós enfrentaremos dificuldades, nós enfrentaremos vento contrário, mas aquele que está conosco, Ele tem poder sobre toda a tempestade, Ele tem poder sobre vento contrário, e quando Ele diz uma palavra, o mar se aquieta e o vento cessa, aleluia! E pode ter certeza que você não ficará no meio da tempestade sem uma palavra de ordem da parte do Senhor Jesus. Mas Jesus esperava um posicionamento deles, meus irmãos. Como talvez Ele esteja esperando um posicionamento seu aí. E Jesus chama, porque Ele chega e fala, mas mestre, o senhor vai deixar o barco afundar? O senhor vai deixar a gente perecer? O senhor não vai fazer nada? Imagina o coração deles. Como muitas vezes fica o seu ou o meu coração. Ah, Deus, o senhor não está vendo o que está acontecendo?
Ah, eu estou cantando, eu estou pregando, eu estou evangelizando, e olha, o inimigo se levantando, olha. E Jesus Cristo dormindo. Porque o Senhor quer que você e eu exerçamos a autoridade que Ele nos deu. Ele levanta, olha, a Bíblia diz, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou e houve grande bonança. Ou seja, quando existe uma palavra ministrada, todo estado de medo, todo estado de que o inimigo se levanta para causar tristeza, pavor, pânico, medo, se transforma num dia maravilhoso. Se transforma numa visão maravilhosa. Porque a Bíblia diz que o mar, quem já viu uma tempestade no mar, ventos contrários, sabe? A gente vê uma tempestade na rua e já fica com medo. Nossa, tá tudo preto. Ah! Imagina no meio do mar, no barquinho, a onda passando por cima. Morrer afogado, às vezes não sabe nadar. Jesus Cristo, quando repreende todo aquele cenário de medo, de pavor, de destruição, acaba e vem um cenário maravilhoso. Porque a Bíblia diz que veio a bonança quando o vento e o mar se aquietou. Mas Jesus vira para eles e os repreende. E fala, por que sois tão tímido? Olha aí Deus falando com os tímidos. Ai, pastor. Irmão, ai, você quer? Medo? Ai, pastor, não sei, não consigo. Ai, tenho medo. A palavra agora é, não estou preparado. Sempre, nunca está preparado. Se Jesus Cristo voltar, será que você vai estar preparado? Se não está preparado para fazer a obra de Deus, não sei não se vai estar preparado para subir também. Jesus fala, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé. Viu tantos milagres, viu tantas manifestações poderosas do poder de Deus e ainda não tendes fé? Aí a Bíblia diz que eles sentiram um grande temor, diziam os outros, mas quem é esse que até ao vento e o mar lhe obedece? Aquele que te orienta, aquele que te guia, aquele que te chama, ele tem toda a autoridade sobre o universo, aleluia, sobre ventos contrários. Então não tenha medo, meu querido, minha querida. Se posicione. Determina em nome de Jesus Cristo. Tenha uma vida de comunhão com a palavra. Tenha uma vida de sim, sim, não, não. Chega de mimimi. Sabe? É verdade mesmo, é muito mimimi. É muito, não, eu acho, muito não sei o quê, muito fulano. Ah, para com isso. Porque talvez você mesmo esteja causando as tempestades na sua vida e querendo que Jesus intervenha. Não, meu irmão. Não aceito isso não. Obedeça a palavra de Deus, caminhe com Jesus. Pode vir o que vier, porque vai vir mesmo. Quantas tempestades eu passo na minha vida? Quantos ventos contrários eu passo na minha vida? Porque o inimigo quer me parar, mas eu sei que do outro lado tem o cumprimento da promessa. Fiel é aquele que me chama, e ele mesmo fará, aleluia, não tem dúvida disso não. E quero que você também não tenha. Quero que você venha para cima, quero que você ande comigo, porque eu ando com Jesus Cristo. E não vai haver tempestade que irá nos parar. Porque se nós formos tímidos e não repreendermos, Ele vai despertar a nosso favor e vai aquietar todo vento e vai aquietar toda tempestade, e o dia de vitória, o dia de paz, o dia de ações de graça virá sobre a nossa vida, porque do outro lado tem um chamado, tem uma obra a ser feita, tem pessoas a serem curadas, tem pessoas a serem libertas, tem almas para serem ganhas pelo Senhor, e a palavra de Deus precisa chegar do outro lado. Você precisa chegar do outro lado, e nenhuma tempestade, nenhum vento contrário vai te parar, em nome de Jesus, aleluia. Você pode
dizer amém aí do outro lado? Glória a Deus. Porque é assim, meu querido. Essa é a verdade. Talvez a tempestade esteja tentando te parar. Mas se você está debaixo de uma ordem, nada vai te parar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Tem hora que trava aqui os comentários, eu não consigo ver, meus irmãos. Não sei nem por que trava, mas eu tenho certeza que essa palavra, ela está te dando força para caminhar. Ela está parando, acalmando toda a tempestade. Porque Jesus está comigo, Ele está com você. Ele está conosco. Em nome de Jesus Cristo. E nós vamos orar. E nós vamos clamar ao Senhor. E Deus há de nos abençoar. Tá certo, meus queridos? Só lembrando que amanhã nós temos o nosso culto às 19 horas e 30 minutos. Amanhã, sexta-feira santa, não é? Feriado, todo dia para nós é santo, não é? Glória a Deus. Mas descanse amanhã, durma bastante mesmo, sabe? Eu vou tentar fazer isso amanhã, descansar bastante. Para que à noite nós possamos estar juntos. E no domingo vai ser uma bênção, meus irmãos. Mais um mês de bênção, mais um mês de vitória. Mais um mês onde nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Tá certo? Vamos orar. Feche seus olhos, se possível, curva a sua cabeça. E aonde quer que essa palavra esteja chegando, aonde quer que essa oração esteja chegando, essa pessoa que está acompanhando a live, que vai assistir essa live daqui a um tempo, saiba que essa oração, ela está no tempo presente. Nem que você veja essa live ou ore conosco ou medite nessa palavra, daqui uma semana, um ano, um mês, não tem problema. Essa oração é para agora. O Espírito Santo há de te abençoar a sua vida, porque Deus é o Senhor do tempo. O tempo foi criado por Ele e o tempo é Ele. E Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Papai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço mais uma vez, meu Deus, pelo privilégio de poder estar com o Senhor nesse barco, de fazer parte desse chamado, de exercer essa obra com o Senhor. E eu te peço, meu Deus, por cada meu irmão, por cada minha irmã, por cada vida, por cada pessoa que está acompanhando essa live nessa hora. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo alcance a vida dela, papai, e se manifeste com poder e glória, em nome de Jesus Cristo. Curando as enfermidades, livrando de toda opressão, de todo mal. Se houver algum mal na vida dessa pessoa, que ele se manifeste e saia em nome de Jesus Cristo nessa hora. Na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo. E eu te peço, meu Deus, cura os enfermos, papai. Levanta o cativo, o oprimido. Liberta o cativo, papai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. E que haja paz na vida de cada pessoa que está recebendo essa palavra, que está recebendo esta oração. Essa pessoa que por algum motivo, papai, sintonizou nessa live e está assistindo, e está orando conosco. Esta oração é para a vida dela também, porque não existe, papai, coisas comuns no nosso meio. Não existe acasos no nosso meio. Existe sim, meu Deus, a Tua presença na nossa vida e o Teu Espírito Santo se fazendo necessário falar conosco. Muito obrigado. Que tenhamos um feriado abençoado. Que tenhamos uma semana abençoada na Tua presença, papai. E que juntos possamos estar amanhã e domingo glorificando e exaltando o Seu nome, em nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. Você que acompanha essa live todas as quintas-feiras, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua participação, por permanecer conosco durante essa 1 hora, não é?
meditando na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo, de coração. Até quinta-feira que vem, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. E amanhã nós temos um encontro marcado às 19h30 no Ministério Compartilhar Comunidade Cristã, na cidade de Guaratinguetá, Rua Coronel Tamarindo, número 218, no bairro da Pedreira. Forte abraço e até lá!